Kelly Cadanos, quer dizer que no fundo do poço do governo Bolsonaro tinha um alçapão. Tinha um alçapão, veja só como é, né? Cada dia o governo mais enrolado no esquema das vacinas. Olá para você que acompanha o Anexo 5, está começando mais um programa semanal, essa parceria entre o Regra dos Terços aqui em Brasília e o Plural de Curitiba. Eu sou a Kelly Cadanos, do Regra dos Terços, e eu estou aqui com o Rogério Galindo, do Plural, e hoje a gente vai falar sobre alguns escândalos envolvendo a compra de vacinas para a Covid-19, né, Galindo? Coisa pouca. Peraí, não era um só? Até agora há pouco era um só. E já, enquanto a gente começava, enquanto rodava a vinheta, já apareceram mais 3. Tá assim, né? Você se distrai, vai ao banheiro durante o intervalo comercial, volta, opa, mais um escândalo. Então, conta aí pra nós. A gente, na semana passada, teve essa ingrata surpresa de descobrir que um deputado federal, Luiz Miranda, né, tinha informações de que o governo federal, por meio do deputado Ricardo Barros, seu líder na Câmara dos Deputados, estava envolvido, supostamente, num chuncho para a compra da Covaxin, que é aquela vacina indiana super cara e que estaria ainda superfaturada em meros 1000%. Isso aí todo mundo já está sabendo. Agora, nas últimas horas aconteceram mais algumas coisas. Conta pra gente aí o relatório, Kelly Cadanos. Exatamente, né? Nas últimas horas a gente teve mais novidades a respeito disso, né? A revista Cruzoé, por exemplo, divulgou ontem uma notícia em que afirma que o deputado Luiz Miranda teria participado de 2 encontros aqui em Brasília com um lobista da empresa, né, representante da Covaxin aqui no Brasil, para que ele não atrapalhasse as negociações de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. Logo depois, alguns dias depois, cerca de 10 dias depois que ele levou essa denúncia ao presidente Jair Bolsonaro, ele junto com o irmão dele, servidor público do Ministério da Saúde, ele teria sido chamado para essa reunião por um lobista aqui em Brasília, que ofereceu para ele 6 centavos de dólar por cada dose da Covaxin que fosse importada pelo Ministério da Saúde. Isso ali daria mais ou menos $1.200.000 total, né, de propina só para o deputado Luiz Miranda, caso ele aceitasse essa proposta de não atrapalhar as negociações da importação. Isso dá mais ou menos R$6 milhões pela cotação atual do dólar. E ele disse ainda para a revista Cruzoé que depois disso ele participou de uma nova conversa com esse lobista em que o próprio Ricardo Barros também estava presente para tentar convencê-lo a não atrapalhar essa importação da Covaxin. Então, mais um capítulo, né, Galindo, nessa novela que virou a Covaxin. E ontem também, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele disse que vai suspender a importação dessa vacina por enquanto, né? Ele disse que não tem por que importar essa vacina nesse momento, né? Então, demorou, mas ele suspendeu a compra aí, pelo menos por enquanto, da Covaxin superfaturada, né? Porque a gente sabe muito bem como isso funciona, né? Que ele tinha uma suspeita meio no ar, mas um tanto assim difusa de que tinha chuncho na história das vacinas. Quando o Luiz Miranda aparece com uma coisa mais sólida, digamos assim, né, um fio que você pode puxar para ver o resto da meada, aí todo mundo cai em cima, especialmente, né, imprensa e Ministério Público nessa hora vão começar a ver quem é que tem mais informações sobre aquilo, correr atrás e ver o que dá para descobrir sobre isso. Vai ser o dia a dia daqui por diante, vai ser isso, né? Cada um puxando um fiozinho para ver onde é que isso vai dar. E teve mais uma história aí que não é da Covaxin, né? Para ver como é que a gente está indo. Exatamente. Também, durante ali o intervalo comercial, né, a gente piscou, apareceu mais uma denúncia. Dessa vez, a denúncia revelada pela Constança Rezende, na Folha de São Paulo, uma matéria exclusiva da Folha de São Paulo, que mostrou que um representante de uma vendedora da AstraZeneca, aqui no Brasil, disse que recebeu uma proposta de $1 por... aliás, recebeu uma proposta não.
ele teria que pagar $1 por dose da AstraZeneca importada para o Ministério da Saúde, caso o Ministério fechasse contrato com essa empresa para a importação das doses. O nome da empresa é da VAT Medical Supply, né? É uma empresa, esse representante dessa empresa diz que teve reuniões no Ministério da Saúde em que foi solicitada a cobrança de $1 por dose caso ele quisesse vender essa vacina. Ele falou com o Roberto Ferreira Dias, no Ministério da Saúde, que, olha só, Galindo, é indicado de quem no Ministério da Saúde? Duvido que você adivinha essa. Eu vou chutar aqui, assim, um palpite meio solto. Ricardo Barros. O próprio Ricardo Barros, que foi o responsável pela indicação dessa pessoa que estaria aí cobrando propina para importar as doses da AstraZeneca. Esse negócio, segundo esse representante comercial, não teria sido fechado, mas a gente sabe que a gente importou, né, a vacina AstraZeneca de outros representantes, né? Então, milhões de doses, né? Exatamente. A informação desse representante comercial, a Folha de São Paulo, é que a única maneira de fechar negócio no Ministério da Saúde era o pagamento de propina para esse grupo liderado pelo Roberto Dias, indicado do Ricardo Barros na pasta. Agora, saindo um pouco da pose aqui, né, que a gente normalmente tenta manter para falar sobre política de uma maneira mais imparcial. Jesus do céu, o que é que essa gente está fazendo? Pensa bem que assim, a gente está numa situação que não é uma coisa banal, tem 500 mil pessoas mortas. 500 mil pessoas mortas. E os caras negociando. E ainda crescendo esse número, né? Vai saber onde é que vai parar. E os caras negociando para levar por fora para decidir se vão... pelo amor de Deus, né? A gente tenta manter o bom humor nesse programa aqui, mas olha, é de uma... Isso aí tem que levar para a AIA, não é nem mais ir para cadeia. Isso aí tem para... Isso é crime contra a humanidade já, assim, pelo amor de Deus. E aí se você juntar isso com o fato de que a Pfizer foi ignorada em todas as suas ofertas, né, feitas por e-mail, você teve toda uma briga política em cima da Coronavac, né, que é produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Briga política, inclusive, por ser o governador João Dória, né, o principal garoto propaganda, aí, digamos assim, da Coronavac. A gente tem um atraso na vacinação, a gente começou a vacinar atrasado, a gente tem poucas pessoas vacinadas ainda hoje, a gente ainda tem gente morrendo por uma doença que já tem vacina, e a gente ainda descobre esses escândalos, né, envolvendo propina. E é lógico que a gente não pode também, né, fechar todas as pontas antes de uma investigação. Mas o que fica parecendo é que eles não estavam querendo comprar antes justamente de conseguir fazer o negócio do jeito que eles queriam, né? É aquela história, você cria dificuldade para vender facilidade, né? Só que você fazer isso numa situação normal já é bizarro, já é um motivo de preocupação, ou até às vezes é crime mesmo. Agora, numa situação em que você tem uma calamidade pública, as pessoas caindo como moscas na rua, 500 mil pessoas, e você primeiro vai pensar em fazer negócio escuso, para depois resolver o problema, olha, é difícil você manter um mínimo de sanidade numa situação dessa. E o mais incrível, Kelly, é que, lógico, isso aí agora está vindo à tona na CPI, a gente imagina que vai ter repercussões políticas, né? Inclusive, já o presidente não está com essa moral toda nas pesquisas eleitorais, né? Já ficou bem para trás do Lula, por exemplo. Mas é impressionante como ele ainda tem força, por exemplo, no Congresso, né? Não conseguem passar pedido de impeachment, não conseguem fazer, ele não perde a base, inclusive agora vai ter esse super pedido de impeachment, né, que deve ser protocolado nessa quarta-feira, mas a impressão é que não passa, né? Exato, né? Ele ainda o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, continua sentado em cima de todos os pedidos de impeachment, não tem dado nenhuma sinalização de que pretende pautar nenhum desses pedidos, apesar de que corre nos bastidores aí, corre na boca pequena aqui no Congresso,
a história de que o Luiz Miranda teria sido incentivado pelo Lira a prestar o seu depoimento na CPI da pandemia, né? Então, aí a gente não sabe exatamente qual vai ser a postura do Arthur Lira em relação a esse escândalo, mas uma coisa é certa, né, Galindo? Ou o governo Bolsonaro vai ter que jogar Ricardo Barros aos leões e aí arcar com as consequências de perder o Centrão, né? Porque o Ricardo Barros faz parte do Centrão na Câmara dos Deputados e não é fácil um governo abandonar o Centrão, né? Da forma como o governo Bolsonaro vem abandonando seus aliados, né, desde o início do governo, ou ele vai ter que se abraçar no Centrão e encarar junto com o Ricardo Barros todas essas denúncias de corrupção, né? Vamos ver o que ele vai escolher e quais são as consequências dessa escolha, né, a partir de agora. E lógico, né, tem as consequências políticas, que são essas que a gente está vendo, né, tanto para esse final de governo, daqui até o ano que vem, quanto para a eleição de 2022, mas a gente tem que começar a pensar também nas consequências criminais disso aí, nas consequências jurídicas, que não é possível que, caso tudo isso se prove verdadeiro, né, vamos fazer aqui aquela cláusula de segurança, assim, né, mas caso tudo isso se mostre real como parece que é, alguém vai ter que pagar por isso, alguém vai ter que responder por um crime desse tamanho que afetou aí a vida não só dessas 500 mil pessoas, mas do país todo, né? Porque se você for pensar bem, a gente, além das pessoas que morreram, além das pessoas que passaram pelo hospital, que foram entubadas, que tiveram... Tem os parentes dessas pessoas, tem os amigos dessas pessoas e tem 213 milhões de pessoas que tiveram que ficar em casa, que tiveram que ficar sem aula, que tiveram que ficar sem trabalhar direito, que tiveram que enfrentar todo um ano e meio já aí quase de uma situação de exceção bastante difícil para todo mundo, porque não tinha vacina. E por que não tinha vacina? Aí alguém vai ter que responder isso, né? Exato. Por que não tinha vacina? Essa é a pergunta que vale aí 515 mil vidas, né? Os caras pararam o país para ganhar $1 por dose. Ah, pelo amor de Deus, olha... É inacreditável. Perca danos. É surreal. O que a gente faz numa situação dessa? Pede para as pessoas, pelo menos, assinarem o canal, né? Eu acho que é isso, assim, não sei. Pelo menos isso, né? Pelo menos se inscreve no canal, ativa a notificação para ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. Pois é, eu aqui no frio de Curitiba, a Kelly aí, vocês estão vendo aí com uma roupa de verão lá em Brasília, eu tô até com inveja aqui, daqui a pouco eu vou me mudar também para Fortaleza, alguma coisa assim. Mas enquanto tiver pandemia, ninguém se muda para lugar nenhum, eu fico aqui na minha casa mesmo, acompanhando as notícias, a Kelly fica lá na casa dela acompanhando também, e a gente toda quarta-feira aparece aqui para avisar para vocês o que está acontecendo, comentar e conversar, porque é o que a gente pode fazer no momento. Exatamente. Toda quarta-feira, sem margem de erro. Às vezes o Joey aparece por aqui também para ganhar um carinho no meio do programa. Mas enfim, é isso aí. Gente, obrigado pela atenção. Quarta-feira que vem tem mais. Até a próxima.